Muito boa tarde, um, dois, três e bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso querido Data Podcast, o seu podcast interativo sobre história, filosofia, geografia, sociologia, antropologia e qualquer outra coisa que me der na telha. Aqui, o seu podcast feito de aluno para aluno. Hoje aqui está comigo uma presença ilustre, especial, a minha querida mãe, segunda mãe do coração para a vida toda, professora e doutora Aline de Aquino, bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de São Paulo, Júlio de Mesquita, a Unesp, mestre e doutora em Geografia, mais especificamente na área de Geologia, na linha de pesquisa e análise ambiental, com uma atuação em gênese de solos e datação de matéria orgânica e sedimentos. Também possui alguns cursos, entre eles que acabou de concluir um curso pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Possui agora o certificado de Direitos Humanos, Migração e Educação em tempos de Covid-19. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Nando? Olá, todo mundo que nos ouve. É um prazer enorme estar aqui no podcast, no Data Podcast. O podcast de aluno para aluno, é isso, Nando? Isso, exatamente. Que engraçado. Vamos lá. Hoje, para começarmos a abordar o nosso tema, eu quero falar de uma coisa para vocês. Em 27 de fevereiro de 1933, na antiga República de Weimar, o Reichstag, o parlamento alemão, pegava fogo. Os nazistas botaram a culpa, claro, nos comunistas, esses malditos vermelhos. Mas o que nos importa é que após esse acontecimento, pode-se considerar que deu início ao Terceiro Reich, a Alemanha nazista. Hitler falava que seria um Reich de 1000 anos, né? E, como nós sabemos, Hitler, os nazistas, eles falavam de uma tal raça ariana, um povo, a supremacia dos povos germânicos, né? O sangue puro ariano. Mas é isso que a gente aprende na escola. Mas a verdade é que ninguém, ou pelo menos a maioria, não sabe o que significa esses termos, porque não é muito cobrado em vestibulares, essas coisas. Esse é o intuito desse podcast. A gente dá conhecimento que não dá, que na verdade não é nem que não é falado porque não é cobrado em vestibulares, é porque não temos tempo, os professores não têm tempo de discutir isso. Porque é tanta coisa para falar em tão pouco tempo que tem que falar o que é mais relevante. E é por isso que esse podcast existe, para trazer informação interessante e legal de maneira didática para vocês. Porque isso, além de ajudar nos conteúdos que vocês irão usar para vestibulares e tudo, vocês não vão ter um conhecimento incompleto, entre aspas. Correto, Aline? Correto. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa questão dos conteúdos que são dados no ensino médio e tudo, sobre a velocidade. Vamos falar um pouquinho disso, como é o nosso primeiro episódio. Vamos dar uma introdução aqui. Nando, eu acho que depende muito da instituição que você está inserido, né? Então, existem instituições que trabalham com sistema apostilado. E aí, esse sistema apostilado, ele é realmente voltado para o vestibular. Então, é um material que você tem que cumprir, você tem um prazo para cumprir, e aí, dentro desse prazo, tem que dar um jeito, certo? Então, realmente, o professor e até o próprio material, ele traz um conteúdo mais sintético. Em outros colégios que não usam esse tipo de material, aí você tem maior liberdade. Então, essa liberdade nos permite um aprofundamento maior em conteúdo. Mas, mesmo assim, é muita coisa, certo? Então, a área de história, a área de geografia, sociologia, que você comentou, ela só vai agregando, né? Então, ao longo do tempo, você vai agregando muito conteúdo. Então, vai aumentando a quantidade de material que a gente pode ter que aprofundar, falar para vocês, mas ao mesmo tempo continua o mesmo.
Então, você não tira coisas, a gente agrega, porque muitas vezes você tem que se remeter a algo que aconteceu lá, sei lá, no século XX ou no século XIX, para a gente tratar no século XX. Então, isso muitas vezes, essa integração que a gente precisa fazer, acaba contribuindo para sempre a gente pegar esse conteúdo e trabalhar com os alunos, porque muitas vezes só eu citar isso não é o suficiente. Então, tem que aprofundar um pouco mais, tem alguns temas que a gente não consegue. Muito interessante, concordo plenamente com você, né? O ideal seria a gente poder falar do que... A gente poder aprofundar um pouco mais os conteúdos, mas o tempo é limitado, né? Como diria eu mesmo, a única certeza que temos da vida é a morte. E a gente não pode ficar não podemos gastar a nossa vida toda estudando, por mais que algumas pessoas gostem disso. Mas se você gosta, você está aqui para ouvir isso. E hoje vamos falar um pouco sobre esses povos germânicos, a raça ariana segundo Hitler, né? E um pouco dos Reiches. O que é um Reich? O que seria isso? Aline, eu vou falar um pouco da questão histórica, filosófica, e a Aline vai falar... Eu pedi para a Aline preparar um material especial para a gente sobre solos da Alemanha. Vocês irão entender isso. Vai ficar sensacional esse episódio, então fique aí. Primeira coisa, o que são esses povos germânicos? É um grupo, pode-se dizer, étnico, né? Eu acho, creio. Pode-se dizer étnico, linguístico, né? Ele é um grupo indo-europeu, né? Que é um grupo linguístico, né? Nossos primeiros registros desses povos germânicos datam da Idade do Ferro. Em 1900 a.C., eles estavam na planície norte alemã, né? E chegaram abaixo do rio Danúbio em 200 a.C. Nós conhecemos muitos desses povos bárbaros, né? Por conta esses povos germânicos. Me adiantei um pouco, né? Esses povos germânicos por conta dos romanos, que chamavam eles de povos bárbaros. A verdade é que povos bárbaros se refere a qualquer povo que não fale latim, para os romanos, né? Ou seja, um pessoal um chinês ali do século II, porque não sei se você sabe, mas a China é o Império Chinês, a primeira vez que a China foi unificada foi antes de Cristo, com o imperador Shi Huangdi, né? A antiga muralha da China é algo que antecede a vinda de Cristo, para vocês verem como é um povo muito antigo, né? A gente tem uma das primeiras civilizações da China, nos vales dos rios amarelos, né? Rio amarelo, não amarelos, amarelo, né? Nós temos os primeiros indícios, nós tivemos uma das primeiras civilizações lá, né? Voltando para os romanos, um chinês seria um bárbaro, entendeu? Provavelmente para você deve ser um conceito totalmente diferente daquele bárbaro que você pensa. Putz, é um cara que chega todo musculoso lá, ruivo, com uma barba trançada, com uma lança vindo aqui para te matar. Não, bárbaro é quem não falava romano, né? Mas em específico esses povos... Tem a ver também? Sim, pode falar. Tem a ver também, Nando, porque a China ela teve momentos de alargamento, momentos em que ela deixou de ser isolada e teve momentos que a China se isolou. Esse tem a ver com isso? Então, porque tem momentos que a China cresce, né, o império, e depois ela volta nela ali isolada, depois ela cresce de novo. Sim, era uma região muito instável, né? A gente foi pensar, já foi unificado algumas vezes, mas eu acho que o mais correto, pensando assim, é falar a China. O que é a China? República Democrática da China. Porque a gente já teve várias Chinas, né? Todas com configurações diferentes, né? Nunca foi tudo uma mesma China, né? Já teve na época do Império Chinês, eu esqueci, não sei ao certo, eu não lembro direito o nome da dinastia, mas que o Vietnã fazia parte do Império Chinês. Pra a gente ver. Então, isso é apenas por curiosidade, mas voltando pros povos germânicos, né? O primeiro encontro que os povos germânicos têm com os romanos, né? Em 113 a.C. 113 a.C. Os povos germânicos já tinham algumas brigas, já enfrentaram Júlio César, né? E agora eu quero
nesse assunto povos germânicos e Reich, eu tenho que é imprescindível que a gente lembre sobre Império Romano. Aí você vai falar, caramba, Hitler com o Império Romano, o que tem a ver? O primeiro Reich, né, é o Sacro Império Romano Germânico. Pra você já ver que já tem uma conexão com o Império Romano. O Império Romano, a gente tem que ver ele tanto como um império como os outros, império político, mas mais do que isso, o Império Romano é um símbolo. É um símbolo de poder. Né? Nós, hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de falar assim, porque hoje em dia a guerra, né? Isso tem muito a ver com a guerra. A guerra não tem honra, não tem assim você admirar o seu adversário. Mas naquela época a guerra era honra, tinha honra. Você admirava o seu adversário. E os povos que conquistaram Roma queriam ser Roma. Vocês tiveram vários impérios, reinos que se diziam descendentes dos romanos, né? Mas antes de a gente falar disso, eu vou falar um pouco sobre a queda do Império Romano. Isso é muito importante para a gente entender os povos germânicos, né? Até o século IV, a gente houve muitas migrações desses povos germânicos no Império. No século V, a gente começou as invasões bárbaras, né? Quando vocês têm esses povos germânicos atacando o Império. E no século VI, que é quando o Império cai, a gente tem os assentamentos desses povos. E nisso, eu quero que a Aline vai entrar aqui, que eu quero te fazer uma pergunta, Aline. Geograficamente, por que esses povos que se migravam para essas áreas do Império Romano? Porque claramente esses povos tinham vontade de se assentar nesses lugares que eles invadiam. Não era algo como um saque. Eles queriam sair da terra que eles estavam. Muitos deles queriam sair da terra como eles estavam, para poder se assentar em uma terra nova, cultivar, né? Muito parecido com os vikings, porque os vikings também eram um povo muito mais agrário do que, como curiosidade aqui para vocês, os vikings eram um povo muito mais agrário do que guerreiro, né? Muitos dos vikings que invadiram a Inglaterra, por exemplo, se assentaram na Inglaterra, né? E aí eu quero que você explique pra gente geograficamente os motivos de um povo querer sair da sua terra. Você explica um pouco sobre o terreno lá, da Alemanha, que é onde esses povos germânicos são originários, né? E por que eles gostariam de sair dessa terra deles? Que eles ficaram lá, como eu falei pra vocês, eles já estavam na Alemanha desde quase 2.000 anos antes de Cristo, né? 4.000 anos atrás. Qual é esse motivo? Explica aí pra gente. A população no contexto geral, assim, né, a população de modo geral, isso não serve para todo mundo. Ela preferencialmente prefere locais com grande abundância de água, então locais onde você tem a água com facilidade. Ela gosta também, né, a população prefere locais onde você tem solos férteis. Então, o alimento, ele é uma necessidade humana. Então, o motivo de se assentar nessas áreas provavelmente tem a ver com o tipo de solo que você tem ali. Então, no caso da Alemanha como um todo, tá? O relevo da Alemanha ele é muito bem dividido. Então, a porção norte da Alemanha são amplas planícies no norte e na região centro-sul do país, né, do centro até o sul do país, são áreas montanhosas. Então, só que assim, mesmo nessas áreas montanhosas, existe o assentamento, porque você tem os vales, e aí a população ela acaba se anexando nesses vales, porque esses vales, os solos são férteis. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Caxemira, a Caxemira é uma área que ela é muito disputada entre a Índia e o Paquistão, por vários motivos. Tem a questão territorial, tem a questão de recursos minerais ali, tem a questão da água, as nascentes do Indo e do Ganges, mas é uma região que tem um turismo muito grande,
Ali o turismo é muito forte na Caxemira. E, além disso, os solos na região são muito férteis. A fertilidade da Caxemira é muito grande, então as pessoas se assentam. E aí, nossa, Aline, mas é uma área montanhosa. Então, mas as pessoas ficam nos vales, que são áreas mais baixas, então você vai ter uma média aí de altitude de 700, 800 metros, mais ou menos, que você consegue ocupar perfeitamente, que é um pouquinho mais alto que Sorocaba, por exemplo, que tem 580, 600 metros, dependendo da área onde a gente esteja, tá? E, assim, o clima da Alemanha, ele é um clima temperado. Então, o tipo de solo que predomina nessa região, então, assim, o que predomina, você tem vários, a gente for estudar os solos específicos da Alemanha, a gente vai encontrar vários tipos de solo. Então, aqueles solos que a gente chama de neossolo, que é só o horizonte A, e aí você já tem a rocha. Então, ou seja, é um horizonte que está no processo de formação. Isso geralmente, esse tipo de solo, ele geralmente está em áreas montanhosas, íngremes, né, que tem uma grande declividade. Nas áreas mais planas, nessas áreas de transição, né, das planícies para as montanhas, tem bastante o solo que a gente chama de podzol, né, os espodossolos, pelo sistema brasileiro de classificação, e que o norte-americano usa também, chamam de espodossolos, que é um solo que concentra bastante material orgânico. Então, ele tem bastante material orgânico, então tem um horizonte O, orgânico. Depois, ele vai ter um horizonte A, ele tem o horizonte E e vai ter um horizonte B, tá? O que é interessante do solo, desse tipo de solo, é que, assim, você tem uma alternância de clima ali, né? Você tem um período de clima mais quente, que é julho e agosto, e o período dos meses mais frios, dezembro e janeiro. Então, a temperatura fica abaixo de zero, então congela essa matéria orgânica. Depois, quando vem o verão, ela descongela e aí ela vai entrar num processo de decomposição e vai formar ácido, tá? Esses ácidos, eles vão migrar no solo junto com a água, né? Que a água faz esse papel de infiltração, e aí ela vai levar nutrientes das camadas mais baixas para as camadas mais profundas. Então, você vai solubilizar muito elemento e vai levar para as camadas mais profundas. Mas o interessante é que você tem bastante material orgânico. E aí isso contribui para o desenvolvimento da agricultura, tá? Em profundidade, né? Os nutrientes, eles estarão em profundidade. Então, se de repente você quer plantar um outro tipo de vegetação ali, você consegue. Tem alguns solos ali, algumas regiões que tem o solo que a gente chama de latossolo. Então, é um solo um pouco mais desenvolvido, que tem uma menor quantidade de matéria orgânica, mas ele é um solo também bem desenvolvido. Então, a população germânica ou qualquer outra população, ela busca essas áreas que tem a água, né? E, ao mesmo tempo, solos que têm material orgânico. O rio ali, né? Os vales do rio Ruhr, do Reno, eles auxiliam muito, porque você tem a cheia do rio, como no Egito. Então, enche o rio transborda, e aí ele vai colocar ali sedimento, material orgânico, que vai servir para a produção agrícola. Então, é um tipo de fertilidade natural ali naquela região, tá certo? Mas, assim, a porção norte do país, ela é bem variada. Tem praias, tem áreas que são assim, elas não ultrapassam 200 metros. E como você disse, na Alemanha, como um todo, é muito difícil você achar áreas despovoadas, áreas que não estejam sendo exploradas ou pela agricultura, a silvicultura, a pecuária ou o turismo. Então, eles aproveitam hoje muito bem o espaço territorial deles. Por exemplo, aquela floresta negra, né, na Alemanha, isso, a Floresta Negra, ela é uma das áreas com maior turismo do país, né, que é onde nasce o Danúbio. E daí o Danúbio Falam que é lindo aquele lugar, né? Falam que é linda a Floresta Negra, é uma floresta muito densa aqui, né? Sim, ela é uma floresta muito densa, né? Só que, assim, ela é um dos principais pontos turísticos do país, né?
Então, aquela região ali é floresta, floresta decídua. Então, é o tipo de vegetação típico dessas áreas, né? Eles têm ali também, nas áreas ao norte, eles têm pântanos também, tem praias, tem áreas pantanosas, tem as charnecas, que eles chamam lá, né? As charnecas são áreas, é um tipo de vegetação bem parecida com a vegetação mediterrânea. Então, ela é de arbustos, é uma vegetação de arbustos que cresce num ambiente arenoso, tá? Então, assim, não sei se eu contribuí muito, né, em termos tão profundos assim, mas no norte são planícies, no centro-sul, aí já são áreas montanhosas, mas mesmo assim essas áreas montanhosas serão utilizadas para fins turísticos, para produção agrícola, por conta dos vales, nas pecuária também, né? Então, e eles usam muitos picos, eles têm muitas montanhas na Alemanha. Todas essas montanhas, elas são usadas para turismo. Então, eles têm vários picos, e o maior pico do país, eu não sei falar alemão direito, é Zugspitze, acho que é assim que fala. Ele é o ponto mais alto da Alemanha, ele tem 2.962 metros. Caramba! Acima do nível do mar. Ele já fica ali mais ou menos na fronteira com a Áustria. Para quem estiver com uma mapinha da Alemanha, fica mais ou menos nessa linha de fronteira. Entendo. E também, não sei, uma pergunta, também tem a questão do clima, né? Principalmente porque a gente tá falando do... Eu não tô te ouvindo, né? Tá ouvindo? Tá. Tem também aquela questão do clima, né? Porque naquela época eles tinham ainda... Eles plantavam mais para comer, para subsistência, né? E não sei, pelo que eu sei um pouco de agricultura e tudo, não é muito fácil você plantar coisas como trigo, essas coisas em climas muito frios. Tô errado? Não, também a população, eu esqueci de comentar, a população prefere áreas com clima mais ameno. E aí, se você for comparar os pontos mais altos e os pontos mais baixos da Alemanha, essas áreas que eu te falei, mesmo em vales montanhosos, você vai ter uma altitude de 700 metros. Então, você não vai ter, assim, você vai ter, porque na Alemanha as estações do ano são bem definidas. Então, assim, os 2 meses mais frios são julho e agosto, que as temperaturas chegam abaixo de zero. Os outros meses do ano, a temperatura ela é um pouco mais amena, ela está acima de 0 graus, então você consegue produzir esses alimentos, porque eles precisam do trigo, a cevada, a aveia, são típicas dessas áreas mais frias, né? Entendo. Agora, obrigado, Aline, você clareou bastante essa questão geográfica para nós. E voltando para a história, né, como eu estava falando, século VI, cai o Império Romano. E o Império Romano, como a gente sabe, né, o Império Romano do Ocidente, ele tinha um espaço, uma área muito grande, né? E a gente tem alguns povos germânicos, né? Os burgúndios, os ostrogodos, os visigodos, os lombardos, os vândalos, os francos, os anglo-saxões. Você conhece? Anglo-saxão é um povo germânico, sabe, Aline? Os anglo-saxões, os francos, são povos germânicos. Mas eles não te lembram algum outro país? Anglo-saxões, francos. Não lembra alguma coisa? Os britânicos, os franceses, é isso? Tá certo? Certíssimo, exatamente essa a questão que eu queria chegar. Sim, os ingleses são, de certa forma, de origem germânica. Claro, você tem ali celtas, romanos. Para a Inglaterra de hoje a gente tem celtas, romanos, depois anglos e saxões, né? A gente fala anglo-saxões, só que é anglos e saxões, né? Que invadiram lá. Por incrível que pareça, a gente tem vikings, franceses, muito forte, porque a monarquia inglesa, porque por mais que tenha aquela briga toda entre franceses e ingleses, a monarquia inglesa
a partir de 1066, quando você teve a conquista lá da Inglaterra pelo William II, Guilherme II, Duque da Normandia, que era um ducado francês, né? Ducado que era um assentamento viking na Normandia, né? Normando significa homem do norte na língua da época, em francês, né? E eles tinham sangue real inglês já, né? E eles falavam francês, para vocês verem que tem uma história de França e Inglaterra é muito antiga, né? Até por muito tempo os reis ingleses falavam francês e viviam na França, no que hoje é a França, né? Guilherme II mesmo, o conquistador, ele vivia na Normandia, né? De vez em quando ia lá para Inglaterra para resolver algumas coisas, mas ele era inglês, ele morava na França e falava francês, né? Então, pra gente ver que esse negócio de povo germânico é algo muito amplo, né? É isso que eu queria chegar. Pra vocês verem que tanto os franceses, você nunca vai falar que um francês, que ele tem a mesma origem que um alemão. Igual você falou, lá na França você tem o quê? Champs-Élysées. Aí você vai lá na montanha, Alpe Suisse. Não é assim, parece que a gente tá falando português, né? Só que mais bonito. Já na Alemanha, lá, os montes, é tudo esses nomes estranhos, Ringberg, Fragenberg, né, Aline? É umas palavras gigantes de 50 letras, né? Você nunca vai pensar assim, se for pensar que os dois são, aparentemente são, principalmente os francos, não é nem os ingleses, os francos têm muito, os francos têm muito, na França e a Alemanha tem uma origem muito próxima mesmo, e eu vou explicar isso agora. Porque vamos voltar para o Império Romano que eu disse, Aline. Questão do símbolo, correto? O que eu falei, o Império Romano é um símbolo. Né? E com essas divisões, esses germânicos, pelo que era o Império, foi surgindo os reinos bárbaros, né? O Reino Franco, né? Os 7 reinos da Inglaterra, a Heptarquia, né? Você também teve o Reino Visigótico, no que hoje é a Espanha. Os Lombardos, o reino dos Lombardos, que é o que é a Itália. Porque por muito tempo os reis da Itália eram chamados de Rei dos Lombardos, para vocês entenderem, né? E até hoje tem uma certa... Mesmo com o que hoje é a Itália, você tem a região da Lombardia, você tem as outras regiões italianas, e existe uma certa rivalidade, né? Por conta dessa diferença entre eles. Até hoje tem. Tem muito isso na Europa, né? De você ter muita rivalidade entre regiões, né? Como, por exemplo, o povo basco, né? Lá na Espanha. Tem até aquele time Atlético de Bilbao, eu acho que esse é o time, que eu não tenho certeza, mas tem um time da Espanha que só aceita jogadores de origem basca. Por conta desse desejo deles, né? Uhum. E os francos é muito importante, porque é um reino que cresceu muito, e nele a gente vai surgir um cara muito importante para a história. Muito, mas muito importante. Isso daí cai em vestibular, hein? Isso daí cai em vestibular. Então você que vai prestar vestibular, lembra desse nome. Porque é uma das coisas mais importantes que aconteceram assim no questão estudante, para estudante saber de idade média, que é Carlos Magno. Que o pai dele, Pepino, se tornou rei dos francos, né? E depois foi ele. E ele lutou contra os muçulmanos, porque a gente tem que lembrar que estava tendo a expansão muçulmana, né? Os caras lá, chegava lá, aí o pessoal falando desse jeito lá, chegando, com os cavalos dele lá, aquelas burcas lá, correndo assim, com as espadas, né? Aí chegavam lá, aí chegou Carlos Magno e falou assim, Moá não poder passar por aqui. Aí foi lá. Resumo, em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão
número que eu esqueci, coroou Carlos Magno como imperador romano. O que isso significa? Neste momento em diante, o que é Império Romano, que antes já era muito importante, porque era um império onde Cristo viveu, né? A gente tem que lembrar que a Alemanha, França, Inglaterra são países cristãos, né? Principalmente na Idade Média, que era, né? Botava até gente na fogueira por conta de religião. Imagina a importância que devia ter. Foi desde o fim do Império Romano, esse título que foi concedido pelo Papa a Carlos Magno se tornou simbólico, né? Ele foi coroado rei da Itália, rei dos Lombardos, né? Que por muito tempo, isso eu vou falar daqui a pouco, isso é muito interessante também, porque isso tem muito a ver com a questão da unificação italiana no século XIX. Então já vou falar disso. Carlos Magno ele foi coroado rei da Itália e imperador romano. Em 843, Carlos Magno já tinha morrido, o império dele foi dividido em 3. E o título de imperador romano, que já estava sendo passado, ficou com um cara chamado Luís o Germânico, se eu não me engano, que era neto de Carlos Magno. E desde esse momento, e aí que a gente vai ter o embrião do que será o Sacro Império Romano Germânico, que é o primeiro Reich, né? A gente tem um rei muito importante desse Sacro Império Romano Germânico, chamado Otto I, Otão, também, 962. Otto o Grande, Otão o Grande, esses nomes aí. Ele é muito importante porque ele é considerado o primeiro Sacro Imperador Romano Germânico. Mas considerado o primeiro Sacro Imperador Romano Germânico, entretanto é importante destacar que esse nome, Sacro Império Romano Germânico, só foi começar a ser utilizado no século XIII. Né? Entretanto, entretanto, o primeiro imperador do primeiro Reich é Otto I. E o Sacro Império Romano Germânico, né, historiograficamente falando, começou no século X, foi acabar no século XIX, em 6 de agosto de 1806, com seu último imperador sendo Francisco I, um Habsburgo, com a criação da Confederação do Reno por Napoleão. Para você, é um império de o primeiro Reich durou 800 anos. 800 anos. E era um império grande, né? Os Habsburgo, que eram sacro imperadores, eles eram muito importantes, muito poderosos, né? A família Habsburgo foi a família mais poderosa da Europa, ponto final. Pra vocês verem que você fala, nós somos descendentes do Reich, nós somos o terceiro Reich, que descende do Império Romano de Carlos Magno. Olha, quando Hitler fala que ele é o terceiro Reich, ele fala que ele tá legítimo, pra vocês verem como que é importante isso. Como que é importante simbolicamente, porque símbolo é importante. Porque hoje, talvez a gente não saiba isso primeiro porque a gente é brasileiro e brasileiro não entende disso. Porque isso foi nos negado. Infelizmente foi nos negado. Então é porque as pessoas hoje não têm muito isso. E uma coisa interessante, uma ressalva, se alguém queimar uma bandeira do Brasil aqui, quase ninguém vai ficar chocado. Não vai ter quase nada. Mas se por exemplo, alguém queimar um cara do Zimbábue, queimar a bandeira do Zimbábue, vai ser uma loucura. Porque isso é só um extra. Bandeiras são símbolos muito importantes para a nacionalidade. A gente não tem muito isso, né, Aline? Mas são muito importantes para uma nação. Para você entender, né, que assim, quando Hitler fala que ele é o terceiro Reich, ele está falando, cara, nós somos descendentes do segundo Reich, que é o que foi unificado
século XIX, com Kaiser Guilherme Wilhelm I, né? E somos descendentes do Sacro Império Romano Germânico. Que, veja só, estou usando como minha referência aqui o livro A Sociedade Feudal do Mark Bloch, vocês verem. Desde Otão I, os reis alemães revelavam considerar-se os legítimos herdeiros de Carlos Magno. Então, olha o que esse negócio do Reich que a gente escuta na escola e a gente fala, nossa, deve ser só um nome, tem a importância disso. Quando o cara fala que ele é o terceiro Reich, ele tá falando que ele é herdeiro dos reis do Império Alemão e do Sacro Império Romano Germânico, que se dizia ser o legítimo herdeiro de Carlos Magno, que foi coroado imperador romano pelo Papa, porque, isso é muito interessante, porque ele defendeu a cristandade na Europa, porque ele barrou a expansão muçulmana na Europa. Olha. Então é como se fosse um terceiro, ele fosse o terceiro imperador, é isso, assim, entre aspas? É como se ele tivesse uma legitimidade, entendeu? É como se aquilo fosse algo predestinado. Eles tiveram essa legitimidade. Sim, sabe? É como se fosse algo, por exemplo, eu sou... Também tem muita coisa a ver com religião, né? É uma coisa religiosa e tudo, né? Como ele fala, ninguém pode falar que eu tô errado porque eu sou legítimo. É como uma herança, né? É como se fosse o herdeiro legítimo de um milionário, entendeu? Num período antigo que só os filhos legítimos podiam receber herança. É isso, entendeu? É como se ele estivesse provando, ele estivesse falando que ele tem direito de tá fazendo o que ele faz, entendeu? Que ninguém pode falar que ele tá errado, que ele tem legitimidade. Entendi. Então, sim, e essa questão dele falar de raça ariana, do povo germânico, tem muita... Isso também é uma questão de legitimidade, falar nós somos o terceiro Reich do povo germânico, né? Isso é muito... É bom a gente entender isso, porque isso vai levar a gente a ver a importância, né? Vamos dizer que a moral da história é símbolos. Símbolos são fontes de poder, né? Toda simbologia tem muita importância. Te dá credibilidade, legitimidade. E eu vou falar... E agora... pra gente... Última coisa que eu quero falar é... Vou falar um pouco aqui sobre a questão da Itália, né? Nando, fale. Então essa coisa que você comentou da raça ariana, ela também vem desde essa época romana? Na verdade, não. Esse negócio da raça ariana é o seguinte, ele surge mais ou menos no século XIX com o nacionalismo. Que a verdade seja dita, o que era o Sacro Império Romano Germânico, né? Daqui a pouco eu até iria pegar aqui um pouco sobre o que desse livro aqui sobre a Alemanha, né? Eu vou ler daqui a pouco, mas é muito... Eram vários principados, ducados, sabe? O que era o Sacro Império Romano Germânico naquela época? Era um bando de reinos, entre aspas, juntos, né? Tinha até vezes quando, por exemplo, eles até elegiam imperadores, às vezes, entendeu? Era um bando de gente, era um bando de... É como eu falei, tem um monte de povos germânicos, né? A gente volta para o século VI com aquele ostrogodos, visigodos, lombardos, francos, saxões, ângulos, burgúndios. Tem um monte, não tem? Da mesma forma que tinha na Alemanha, antes da unificação, tinha um monte de povo... Tinha um monte de germânicos, entendeu? Tanto que até no século XIX, esses reinos, muitos tinham dialetos próprios, né? E esse negócio dele afirmar sua origem comum é também para gerar um sentimento de unificação, para falar,
cara, você não é da Baviera, você não é prussiano, você não é da Baviera, você é alemão. É isso. É pra gerar um sentimento de unidade. É pro cara falar, nós não somos diferentes, nós descendemos de um ancestral comum. Eu tenho legitimidade para conquistar você. E nós somos todos irmãos. Né? É isso mais ou menos. Vamos falar um pouco agora sobre... Para finalizar aqui, eu acho muito interessante falar da Itália. Porque a Itália ela tem uma origem muito próxima da Alemanha. O título do rei da Itália é um título muito antigo. Por mais que o reino da Itália tenha se formado no século XIX, como eu falei antes do Carlos Magno, ele foi coroado rei da Itália. Eu digo rei da Itália, mas eu estou cometendo um anacronismo proposital. Rei da Itália, eu quero falar que era considerado rei da Itália, mas muitos deles eram chamados, mas o título oficial era rei dos Lombardos por muito tempo. O título de Sacro Imperador era atrelado à posse do reino da Itália. Que, como o Mark Bloch diz isso. Porque o Carlos Magno deu muito poder para a igreja. E como retribuição, a igreja deu o título para ele de reino da Itália. Era preciso, necessariamente, ter recebido em Roma, mesmo das mãos do Papa, uma consagração específica por uma segunda unção entregue das insígnias propriamente imperiais. Isso é outra coisa interessante. O imperador, o título de imperador era algo sagrado. Aí a gente volta lá para Hitler, né? Porque eu não sei se você entendeu, mas essa nossa conversa, esse nosso podcast, esse tema é para vocês entenderem a questão, a simbologia do Terceiro Reich. Para você entender as origens dos discursos. E, como vocês podem ver, se ele era herdeiro do Reich, que era do título imperial, que era algo sagrado. Logo, considerar-se-á, até mesmo que desde seu advento como rei da Alemanha, esse monarca ascende por meio deste de todos os territórios imperiais, Itália e mais tarde o reino da Borgonha. Então, para vocês, essa parte da Itália que eu quero dizer, para vocês entenderem, que a Itália, a posse da Itália estava atrelado ao imperador romano, ao imperador germânico. Olha como tudo se conecta, né? Você, como pode dizer, nada na história é desconexo. Tudo você consegue conectar com alguma coisa. Por que o reino da Itália só foi se unificar no século XIX? Primeiro, porque o título de rei da Itália já estava com o Sacro Imperador. E como eu falei anteriormente, o Sacro Império Romano Germânico só foi desfeito em 1086. Mas não muito tempo depois, no século XIX, o reino da Itália surge. Segundo, porque não tinha muito interesse, porque tinha muitas cidades-estados poderosos na Itália. E se unificar não era muito favorável para elas. E agora, para finalizar, vou ler essa última frase aqui desse livro, um trecho que eu destaquei aqui, que eu acho muito que para mostrar a questão da importância do título imperial romano. Não havia no Ocidente outro imperador autêntico além do imperador dos romanos, segundo a forma que, desde 1982, a chancelaria otoniana retomara diante de Bizâncio. Bizâncio, para quem não sabe, é o Império Bizantino, que era o que sobrou do Império Romano, só que
era o Império Romano do Oriente, porque o Império Romano que foi invadido pelos bárbaros, que foi dominado pelos bárbaros, foi o Império Romano do Ocidente, que tinha sido dividido em dois. O Império Romano do Oriente era invadido, sofria com invasões dos bárbaros. Entretanto, os reinos bárbaros foram surgir onde era o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente ainda tinha força. E aí o Império Romano do Ocidente caiu, então eles podiam invadir facilmente, sem ter muita opressão. A maioria dos Césares, isso é algo interessante, César, desde o Império Romano, de Augusto, o primeiro imperador romano, o título imperial é César. E você vê que muitos monarcas posteriores utilizavam desse título. Você vai ver Kaiser, Kaiser no alemão, Czar na Rússia, né? Você tem vários. Com efeito, o alimento de que nutria o mito do império, de preferência as recordações dos Césares cristãos. Roma não era somente a cabeça do mundo, mas também a cidade apostólica renovada pelo precioso sangue dos mártires. A imagem de Carlos Magno, vejam como esse cara é importante. Também ele, segundo as palavras do bispo imperialista, conquistador do mundo. Vejam a importância desse cara. Vinha mesclar-se as reminiscências da universalidade romana, para fortalecê-las com evocação menos longínquas. Otão III, que escreveu em seu selo o lema Renovação do Império Romano, já aliás, também empregado por Carlos Magno, mandou, por outro lado, que se procurasse em Aix o túmulo do grande Carolíngio, esquecido por gerações mais indiferentes à história. E, enquanto reservava a essa gloriosa ossada um sepulcro, desta vez digno de seu renome, extraiu para seu próprio uso, como relíquias, uma joia e alguns fragmentos de roupa do cadáver, gestos paralelos por meio dos quais se expressava eloquentemente a fidelidade a uma dupla e indissolúvel tradição. Então vejam que isso não tem muito a ver com a questão dos germânicos, mas para vocês entenderem, é importante frisar a importância desse Carlos Magno para a história e como que ele é importante. Também pode falar. Carlos Magno, ele defensor do cristianismo, que barrou os muçulmanos. Aí você pensa que, como eu falei anteriormente, os reis alemães eram os legítimos herdeiros dele, como eles se diziam. Aí você e Hitler fala que ele é o herdeiro desses herdeiros, herdeiro do herdeiro, consequentemente, continuando sendo herdeiro do antigo. Então, vejam a importância desse cara. E finalizamos por aqui. Quer falar alguma coisa, Aline? Não, eu agradeço. Eu só não tenho tanto a contribuir com essa questão histórica, que isso eu conheço muito pouco. Acho que mais eu aprendi com você, não? Olha que eu resumi bastante aqui, porque tem bastante coisa pra falar. Mas o que eu falei foi o que eu achei mais relevante, sabe? Porque aconteceu bastante coisa naquela Alemanha lá. E Você vai dar